Meus irmãos, o pastor nos falou do tema A Arte do Contentamento, um livro escrito por, pelo menos, outros puritanos, mas esse em especial, Jeremiah Burroughs, que é uma joia, é uma coisa assim simplesmente extraordinária. E eu até cheguei aqui, lá no quarto, aí tem um cartão, e eu fui ler o cartão. Não está um jeito de eu voltar, porque as mensagens estão tudo aqui. O infeliz botou minhas mensagens todas aqui. Muito bem feito, o resumozinho está ali, vale a pena, vocês precisam ler. E é isso mesmo. Mas aí orei, pedi a Deus que me abençoasse, me ajudasse. Então eu resolvi, primeiro, trazer uma mensagem, não é ainda extraída do livro, essa foi uma questão que eu creio que o Espírito Santo mesmo me orientou a fazer, porque é a base do contentamento. Se isso não aconteceu na vida, se não houve um novo nascimento, se não houve mortificação, dificilmente haverá contentamento. O contentamento é uma obra especial, sobrenatural do Espírito Santo, que procede desse novo nascimento, dessa mortificação. A vida de Cristo, a pessoa bendita do Senhor Jesus, é a base. Ele é o motivo do nosso contentamento, ele é a razão. Né? Então, nós temos que olhar para Cristo e ser como Cristo. Por isso, eu quero começar falando de Cristo e de como ele se comportou, qual foi a forma como ele enfrentou os motivos de falta de contentamento e sobrepujou todos eles, vivendo de forma tão gloriosa, tão extraordinária. E o propósito de Deus, nós vamos ver, é que nós sejamos como Ele. Bem, temos que começar na eternidade, quando o Senhor não havia nada e resolveu criar todas as coisas, os anjos, e criar os homens à sua imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele sabia que os homens iriam pecar. Mas para a sua glória, para a glória do seu Filho, que ele queria uma noiva para o seu Filho, ele então escolhe, elege, escreve o nome de cada um deles no livro da vida e designa, aponta seu Filho, segunda pessoa da Trindade, o unigênito do Pai, gerado do Pai desde a eternidade, não criado, que era o objeto do seu coração, o seu amor, o amor do Pai. Mas Deus Pai o designa para ser o Redentor desses que Ele escolheu, amou e que seria a noiva do seu Filho. Então o Senhor Jesus aceita essa designação, recebe este livro chamado Livro da Vida, que passa a se chamar Livro da Vida do Cordeiro, e ele morre lá naquela reunião, na eternidade. Isso é chamado concerto eterno pelos teólogos e está na Bíblia.
Cristo morreu na eternidade. Seu sangue foi manifesto. A cruz foi levantada lá. Então, tudo isso era, em resumo, a história da redenção. Ele teria que vir, nascer da Virgem, por obra e graça do Espírito Santo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, para viver aqui uma vida humilde, humílima, e enfrentar como o último Adão, sem pecado, sem culpa, sem absolutamente uma mancha, nada, puríssimo, ente santo de Deus. Enfrentar a vida que nós todos vivemos sem pecado, vencendo toda e qualquer tentação, triunfando completamente sobre as tentações, especialmente aquelas resumidas no que aconteceu no Éden, e como o primeiro Adão, ou nossos primeiros pais, caíram. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 16, nós temos um resumo dessas tentações que aconteceram lá no Éden. 1 João 2,16 diz: porque tudo que é no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quer dizer, o Espírito Santo está resumindo aqui em 3 sessões, vamos chamar de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Isso resume todo tipo de pecado que você possa imaginar ou conceber, e que foram apresentadas aos nossos primeiros pais. Concupiscência da carne, sentidos. Ela olhou e viu que o fruto era bom para se comer, né? E aí envolve todo tipo de pecado que traz desejos ao nosso coração desordenados. Aí vem a concupiscência dos olhos. Ela viu aquele fruto como muito apropriado para dar conhecimento, que vocês vão ser como Deus, se conhecer o bem e o mal. Então era um conhecimento que eles desejaram, quiseram, e foi pelos olhos, concupiscência dos olhos. Era um pecado gravíssimo que indicava a total independência de Deus, mas se colocar de joelhos sobre Satanás. E a soberba da vida, né? Ser semelhante a Deus, quer dizer, ser dono de tudo. Na verdade, ser concorrente com Deus. E isso foi apresentado ao Senhor Jesus lá na tentação. Se você vai lá para Mateus, capítulo 4, a tentação no deserto, Cristo vai lá e você percebe que a intenção de Satanás era tentar o Senhor Jesus como filho de Deus. Ele não queria tentar o Senhor Jesus como homem, filho do homem. Ele queria tentar como filho de Deus. Mas Jesus, ao contrário, Jesus queria
vencer as tentações do diabo como filho do homem. Isso é em nosso lugar, não como filho de Deus. Porque se ele fosse tentado como filho de Deus, na sua natureza divina, então nós dizemos, bom, ele venceu porque usou a natureza divina. Mas não, você pode prestar atenção. Ele diz assim, ele estava com fome, né? E então ele diz assim, verso 3, então o tentador, aproximando-se, ele disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus. Mas ele estava tendo fome ali, era como filho do homem, era na sua natureza humana. Mas Satanás queria tentá-lo como filho de Deus, faz um milagre aí, como filho de Deus, e come o pão, pronto. Aí nós, quando tivéssemos fome, dificuldade, como é que a gente ia fazer? Fazer milagre para aparecer pão? Para comer? Não. Então Jesus não, ele responde como um homem tinha que responder. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso nós podemos dizer. Então ele foi tentado como filho, mas ele vai e enfrenta como filho do homem. Daí mais para frente vem, só olha, se és filho de Deus, você lança-te daqui abaixo, atira-te abaixo. Está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se sustentarão nas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Isso é um texto de um salmo, está escrito mesmo, que isso era prometido para o Messias, para Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós podemos dizer isso também. Não temos nós temos que enfrentar as nossas dificuldades e na nossa limitação. Claro que nós oramos, claro que nós pedimos ajuda de Deus, isso não é pecado, é certo. Mas nós não podemos tomar aquela promessa para nós, de maneira nenhuma. Então, pronto, eu posso me jogar de qualquer prédio, senão eu estou em Cristo e não vou. Que coisa é essa? Nada disso, isso é tentar Deus. Ou outro texto que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. O Salmo 91, quer dizer, muitas pessoas pensam isso, mas não é assim. Tem crente que quebra osso para chuta, né? Não tem isso de nenhum osso será quebrado de crente. Conversa, isto é uma palavra para o Filho de Deus, mas para nós não, nosso osso quebra. E a gente então não vai tentar a Deus. Vamos tomar cuidado, porque o osso quebra. Então veja que Jesus responde sempre como homem. E por último, levou lá no pináculo do templo, de tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Era uma soberba, né? Tudo, o mundo, todas as coisas, né? E ele queria uma adoração para ele. E Jesus então diz ao Senhor teu Deus, adorarás, só a Ele darás culto. Quer dizer, nós temos que reprimir toda e qualquer tentação que nos tire da adoração a Deus, para nos prostrarmos com qualquer coisa que possamos ter nesse mundo de bom, agradável aos olhos,
que nos faça negar ao Senhor. Bom, então Jesus tinha que passar por isso. E vencer como ele venceu por nós. O Satanás saiu, ele venceu, nós vencemos com ele, aleluia. Vencemos. Mas o que eu quero dizer é que, veja que Cristo, ele deixou a sua glória e se humilhou, e veio e experimentou tudo isso como nós experimentamos, com toda alegria no seu coração e prazer. O Filipenses capítulo 2 fala desta humilhação dele. Você veja que não foi pouco. A partir do verso 5 diz: tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que não era fácil, era necessário morrer, de morte de cruz, morrer. Então, Cristo já veio com o seu destino designado, lá da eternidade, que era viver de modo humilde. Ele foi chamado servo sofredor, ele era pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. E ele tinha que viver as privações e todas as dificuldades da vida, como dono de tudo, mas como não tendo nada. E a gente fica pensando, né? Jesus podia multiplicar os pães e alimentou uma multidão, 5.000 homens e tal. Mas ele não usava esse milagre para ele comer ou para os discípulos. Às vezes passaram dificuldades, passaram fome e entraram para quebrar espigas, era dia do Senhor, mas tinham que comer, quebrar espiga. Por que não fez o milagre do pão e tal, logo ali para eles? Não, quebraram espiga, debulharam e foram criticados e tal. Então ele passou dificuldades. Ele estava no templo, aí declinou um dia, ele não foi para Betânia, era o lugar que ele costumava ficar, um casal, uma família que o recolhia sempre lá, né? Lázaro. Mas ele não foi, porque ele tinha que voltar logo. Então, ele foi para o Monte das Oliveiras, e é muito interessante, tem umas grutas no Monte das Oliveiras, não muito profundas. Os homens de rua dormiam nessas grutas. Ele e os discípulos dormiram nessas grutas. Se você for um dia a Israel, você pode ir lá e ver exatamente o lugar onde ele se deitou, pedra mesmo. Dormiu lá. No outro dia, bem cedinho, diz o texto, ele saiu daquelas grutas e seguiu, e tinha que tomar café. A gente chama café, né? Mas o café dele lá, né? Não tinha. Mas ele não fez nenhum milagre para tomar café. Ele foi para uma figueira. Falou assim: bom, nosso café vai ser figo. Figo, vamos tomar figo. Figo é bom, figo doce, maravilha. Mas não achou nada. Não achou nada. O que ele fez foi amaldiçoar a figueira, que secou. Acabou. Então, eu estou citando para ver que não era dificuldade. Jesus passou por muitas privações, mas ele sabia, ele tinha no seu coração o prazer maior que todos, que era fazer a vontade do Pai. Ele diz: a minha comida e bebida
é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Cristo não tinha mais nada nesse mundo que o atraísse, que o pudesse encher os olhos, nada. Ele tinha os seus olhos no Pai, na glória, e toda alegria que ele sentia era naquilo que Deus estava preparando para ele. Se você for lá em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 2, a gente vê isso aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Veja a alegria de algo que ele vislumbrava, que ele estava proposto. Então, essa alegria era maior que qualquer outra coisa. Então, ele sempre estava contente com essa alegria, esperando, de fato, aquilo que Deus prometeu. Aí você veja que essa vida de contentamento de Jesus, em meio à humilhação, privação, dores, até o fim, esta é a vida que Deus quer para nós, nesse mundo, a vida de Jesus, cheio do Espírito Santo, né? Nós sabemos que o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 6, aliás 5, diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então essa é a vida de Jesus, com esse fruto do Espírito se manifestando, com alegria e mansidão, nada de murmuração, coisa alguma, nem de reclamar nada. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. A Bíblia diz que ele não levantou sua voz na praça. É muito interessante isso, porque Jesus pregou muitas vezes nas ruas e tal, mas o que quer dizer não levantou sua voz na praça? Para reclamar, para proclamar uma revolução, e contra isso, contra aquilo. Não levantou sua voz na praça. Então, essa é a vida de Cristo, que é o exemplo para nós. Mais um, quer ver? Deixa eu ver se é a primeira ou segunda. Aí você tem que ter um pouco de paciência para ver se eu acho aqui. Pedro. Primeira Pedro. 2,18. 1 Pedro 2,18. Veja. Servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for de bom e cordato, mas também, não somente se o patrão for bom e cordato, mas também se for perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus.
Isso é grato, Deus se agrada disso, é assim que tem que ser. Pois, que glória há se pecando, sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Aí ele vai dizer, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja que a vida de Cristo. Aí eu sei que você vai dizer, mas isso é Cristo, eu não estou longe disso aí. É verdade, nós lutamos mesmo com a nossa carne, mas eu vou mostrar agora para vocês um segredo que tem a ver com a obra de Cristo em nosso lugar, que vai determinar um trunfo, eu diria poderoso, para que você possa viver como Cristo. Bom, não é à toa lá em 1 João, capítulo 2, que estamos perto aqui, eu vou abrir 2, capítulo 6, diz, aquele que diz permanecer nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu não estou aqui falando uma coisa impossível. Deus não vai pedir uma coisa impossível para você. Ele está dizendo que se você está em Cristo, você deve andar como ele andou. Agir como ele agiu. Ser como Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, é para ser, sim, andar como Cristo. Então, se ele está dizendo isso, Deus proveu um meio que, pelo Espírito Santo de Deus, isso tem que acontecer na sua vida. E você só terá contentamento, como Cristo teve, no meio de tanta aflição, dificuldade, sem murmurar, entregando aquele que julga retamente. Se você for como ele. Bom, então agora eu vou começar um estudo. Mas é mesmo, essa foi uma introdução para eu mostrar que Cristo é a base do nosso contentamento, é a sua vida, ser contentamento. Agora, como ser como Cristo? Deixe-me dizer que este é o projeto de Deus na predestinação. O projeto de Deus na predestinação é que você seja como Cristo. Abra aí em Romanos capítulo 8 e veja esse projeto bem delineado e claro. Romanos 8, 29. Está aqui. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está vendo? Aos que de antemão conheceu, amou, predestinou com esse fim, de que esses eleitos fossem conformes à imagem do seu Filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, parecidos e iguais a ele. Iguais a ele. Bom, claro,
você não vai dizer que nós vamos ser igual a Jesus na sua peculiaridade, singularidade gloriosa de verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não é? Nós seremos sempre homens, e nunca Deus. E nem vamos participar da sua divindade. Mas nós podemos participar de atributos da sua divindade. Veja 1 Pedro, aliás, 2 Pedro. 2 Pedro. No capítulo de número 3, nós temos assim, não. É capítulo 1, desculpe, versículo 3. Começa assim. 2 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida de piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chama. Alô? Pronto. Verso 4, preste atenção no verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí quando você lê logo, pensa, coparticipante da natureza divina do Senhor, então nós podemos ser divinos, ou vamos ser divinos, como Jesus é divino? Não, de forma alguma. Essa coparticipação da natureza divina é a coparticipação em alguns atributos da natureza divina, porque Deus, é divino, e tem atributos que são comunicáveis, e atributos que não são comunicáveis. Nós nunca teremos coisa, mas os atributos comunicáveis, amor, santidade, compaixão, misericórdia, esses são atributos que nós compartilhamos. É claro que num nível menor, mas nós compartilhamos desses atributos divinos. E aqui está bem claro qual é. Veja, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que atributo é esse? Santidade. Então, nós somos coparticipantes com Cristo da divindade de Cristo. Nisto, nós somos coparticipantes da santidade de Cristo. Esse atributo maravilhoso da sua divindade. Muito bem. Dito isto, então nós vamos agora ver como é que isso acontece, é um mecanismo do novo nascimento. Eu não sei se vocês, como é que está a questão do tempo, pastor? A gente pode pela madrugada sem problema nenhum. Pode tirar a bateria do microfone. Né? O problema é a bateria do microfone. Né? Tá bom. Veja, isso é muito importante. Quero que vocês acompanhem comigo, porque aí está a chave. Se você entender isso e o Espírito Santo trouxer para o seu coração essa experiência, você então vai de fato cumprir isso que está nas Escrituras, andar como Cristo andou. Você vai ter o fruto do Espírito como Cristo tinha. E assim, meus irmãos, olha, nós vamos ter todo o contentamento do mundo. O mundo acabou, mas acabou mesmo. E você vai ter todo o contentamento do mundo que Cristo teve, você vai ter, e essa vida vai ser totalmente diferente. Vamos começar e voltar lá então para João capítulo 3. Que eu sei que você
conhece do novo nascimento. Eu vou ler até o verso 14, preste atenção. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar, porventura, ao ventre materno, nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Em se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aí o verso 16, todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero chamar a atenção para você de vamos dizer assim, um versículo-chave. Vamos dizer assim, um versículo-chave, porque é o versículo que vai abrir o entendimento. O versículo-chave é esse aqui: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Porque a coisa complicada aqui é nascer da água e do Espírito. O que é isso? O que é nascer da água? É batismo. Não pode ser batismo, porque batismo não tem poder regenerativo, não regenera ninguém. E Nicodemos não tinha obrigação de saber nada do batismo. Batismo veio depois. Nicodemos, e ele disse: tu és mestre de Israel, devia saber. Então, não é batismo, porque Nicodemos tinha que ser uma coisa que Nicodemos tinha obrigação de saber, como mestre em Israel. E o que então que Nicodemos tinha obrigação de saber sobre água e Espírito no Velho Testamento? Ezequiel 36. Você vai para Ezequiel 36, que fala do novo nascimento. Ezequiel 36, e aqui tem água e tem Espírito. Veja, eu vou começar no verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porém dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, como é, Nicodemos, que você faz essa pergunta ridícula? Eu velho, voltar para o ventre de minha mãe, nascer segunda vez, eu não estou entendendo nada. Devia. Você é mestre de Israel, não lembra de Ezequiel? Não lembra dessa nova aliança? Não lembra desse novo nascimento que envolve água, que é aspergida, e meu espírito operando com esta água,
essa regeneração, essa mudança completamente, de tal maneira que meus mandamentos vão estar incrustados na sua carne, no seu coração, na sua mente. Assim a pessoa vai andar nos meus estatutos, no meu caminho, vai ser uma nova criatura. Como nascimento. Como é que Nicodemo não se lembrou disso? Então, nascer da água e do Espírito tem a ver com esta promessa maravilhosa que envolve a água e o Espírito. Bom, a água. A água é para purificação. A água, né, ela lava, ela purifica. Ela tanto representa o sangue de Jesus, que nos purifica, nós somos purificados com o sangue de Cristo, né, os nossos pecados. Mas também a água nos purifica, nos lava. Unida ao Espírito Santo, ela opera, ela é um fator regenerativo e que santifica. Veja, Jesus orou a oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a água é a palavra de Deus. Vocês devem se lembrar lá de Efésios capítulo 5, versículo 25. Os maridos devem ter isso de cor, né? 5:25 diz assim: Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lavagem de água pela palavra. Então, a água tem a ver com a palavra, e a palavra de Deus tem a ver com a água. E é claro, não é a palavra sozinha, é a palavra unida ao Espírito Santo. Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Então, essa palavra unida com o Espírito Santo é água. É água espiritualizada, é água unida ao Espírito. Veja em Tito 3,5. Siga comigo aí, porque é importante você entender esse poder da palavra de regenerar. Tito 3,5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, veja, o Espírito Santo com essa água tem poder regenerativo e renovador. Em Tiago 1,18, isso está bem mais claro aqui. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nos tornássemos como primícias das suas criaturas. Veja, nos regenerou pela palavra da verdade. Então, a palavra unida ao Espírito, ela tem poder regenerador. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 22, confirma isso. Mas agora nós vamos ter aqui uma mudança simbológica importante. Quero que você não perca esse versículo aqui, porque
ele vai falar da palavra, só que ela de água passa a ser semente. E isso é muito importante. Não muda nada do seu poder regenerativo, só simbologia. Veja, 1 Pedro 1,22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, palavra, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível semente, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então é a mesma palavra, só que agora ela é semente. Aqui simbolizada pela semente. Isso é um fator mais forte em termos regenerativos. Se a palavra nos regenerava, nos lavando, nos santificando, tirando as impurezas, agora ela, como semente, ela tem um poder mais forte. Mais forte. Guarde isso na sua mente. Semente, semente, semente. Vamos abrir em João, capítulo 12. Um episódio aqui importantíssimo para nós entendermos o poder da semente. A partir do verso 20, vou ler assim. João 12, verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica-lhe só. Aí se morrer, produz muito fruto. Eu sempre gosto de fazer uma coisa jocosa aqui. Porque, imagine, os gregos chegam lá, uma multidão, Jesus falando, uma roda certamente, não sei. Aí os gregos chegam e chamam um dos discípulos ali, né? Ei moço, vem. Era Filipe. Aí disse: olha, nós somos um grupo aqui da Grécia, nós prosélitos viemos aqui para adorar, e nós queríamos falar com o mestre, com Jesus. Então Filipe ficou assim, porque como é que eu vou interromper agora o mestre, né? Aí chamou André e disse: André, o que a gente faz? Porque tem um grupo de gregos que quer ver o Senhor. André disse: vamos falar com o Senhor aí. O Senhor decide lá se fala ou não. Aí foram, chegaram lá: Senhor Jesus, desculpe interromper, mas tem um grupo de gregos que quer ver o Senhor. Jesus não fala nada, só isso. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Se o grão de trigo caindo em terra, fica-lhe só. Mas se morrer, produz muito fruto. Eu imagino que Filipe olhou para André, André para Filipe. O que é isso? Imagina eles voltando lá e dizendo para o grego: olha, Jesus disse, o grão de trigo caindo em terra, tal. Deve ter sido, né? Mas o que é que os estudiosos da palavra, que sabem do contexto e tudo, estudam a palavra, dizem? Jesus estava a um passo da cruz. Devia ser véspera da Páscoa. Talvez no dia seguinte ele seria preso e levado para ser crucificado. Estava próximo ali disso. E esses gregos
como todos de piedosos, estava em Jerusalém. Jerusalém estava cheia, empolvorosa, de tanta gente de tudo quanto é lugar, e os gregos também lá. Quando eles chegaram, eles ouviram que havia um sussurro entre o povo que estava lá. E eles foram, o que é? O que foi? O que é que está acontecendo? Não, é que tem um rabino aí, maravilhoso, chamado Jesus de Nazaré, que fala com autoridade. Ele não fala como esses escribas e fariseus. Eles falam com autoridade. E tem mais, ele faz milagres extraordinários. Mortos. Tem um morto que ele ressuscitou que está por aí, na festa, aí, no tal de Lázaro. Ele está aí, nós já vimos ele aí. Mas nós estamos sabendo que as autoridades querem matá-lo. Já está tudo pronto para matá-lo. Os gregos ouviram isso. Eles se reuniram e disseram: vamos levar esse rabino para nós, lá para a Grécia. Ele fica sendo nosso rabino, a gente sustenta ele e tudo, e o livra da morte. O negócio está feio para ele. Aí ele, agora imagine ele chegando para fazer a proposta a Jesus. Filipe e André não sabiam de nada, mas Jesus sabia de tudo. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Isto é, não tem que ir para Grécia nenhuma, lugar nenhum, não. É a hora. Já estou esperando por isso. O Filho do Homem será glorificado na sua morte. Como o grão de trigo que bota na terra e produz muito fruto. Então, Jesus está aqui no seu coração, vendo o propósito da predestinação do Pai. Ele, semente, plantada pela sua morte, e na sua ressurreição, muitos frutos iguais a ele. Talvez a trigo eu mesmo, não sei se cheguei a ver trigo plantado, mas milho, vamos fazer milho. Milho todos nós conhecemos, até as crianças fazem com feijão ou com milho, né? Aquela experiência, bota no copinho a terra, aí bota o feijão lá, e a plantinha nasce, e se você esperar mais, vai dar vagem, e você vai abrir um bocado de feijãozinho igual o que você plantou. Milho também. Quando você vai quebrar a espiga de milho, você rasga, tira tudo. É tão bonito, deve ter uns 100 ou mais, não sei. Eu não sei quantos grãos, mas todos iguaizinhos ao milho que você botou debaixo da terra. Iguaizinhos. Aquele que botou debaixo da terra se desfez. Mas, com poder, gerou uma planta que fosse dar milhares iguais a ele. Então, veja o poder dessa imagem, desta ilustração que Jesus faz, dele como semente de trigo, dele como semente sendo plantada na morte, e depois da sua ressurreição, milhares, em todas as épocas, todos os tempos, eleitos de Deus, experimentariam um renascer, um novo nascimento que os faria semelhantes a Cristo, conformes à sua imagem. E tudo isso está no poder desta semente, que é a palavra, é o Logos, a palavra, é Cristo, pela palavra que gera. Aí você abre lá em 1 João,
1 João. No capítulo 3, eu vou começar no verso 7. Preste atenção. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Vou repetir. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele, Cristo, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. O diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, é impossível que viva pecando, em outra tradução, porque é nascido de Deus. Veja, o que permanece nele é a divina semente. Então é a palavra unida ao Espírito, que é unida a Cristo, forma esta semente divina, que vai gerar filhos com o mesmo DNA, igual. E eu tenho que falar isso. É uma palavra que a gente não usa sempre, mas eu tenho que usar porque está no original. Se você for ler no grego, então você vai ter que ler divina semente, a palavra semente, no grego. Se eu tivesse o grego aqui, eu tinha que ler isso. É esperma. Divino esperma. O que permanece dele é o divino esperma. Está no grego. No lugar de semente. O tradutor botou semente. E estava muito ruim mesmo dizer esperma, botar aqui, né? Na Bíblia. Isso. Às vezes o eufemismo ajuda nesse sentido. Mas o pastor tem a obrigação de ir para o original. E isso vai lhe ajudar a entender. Porque é pelo esperma que o casal, se unindo, vai para o óvulo e fecunda, e nasce o filhinho ou a filhinha. E tão lindo, e parecido com o papai ou com a mamãe, ou com os dois, ou com ninguém, né? A música. Mas, para o entendimento aqui, é para nascer parecido com o pai. Para nascer parecido com o pai, e às vezes com trejeitos até do pai. Olha, eu sou meu pai. Se vocês vissem meu pai, pastor Josafá, meu pai. Nós somos 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Interessante. Os outros meus irmãos têm cabelo. Só eu não tenho, meu pai não tinha. Então eu peguei a careca dele. Mas não só a careca, eu sou meu pai. Os outros são bem diferentes, eles não parecem com meu pai, parecem assim algumas coisas, mas eu pareço muito meu pai. Então eu peguei tudo, barriga, tudo, meu pai é só barriga. Então eu estou citando isso porque é assim. Acidentalmente, claro, vai ter diferenças dos outros irmãos, mas sempre vai parecer com o pai. Então esse é o propósito. Jesus, ele é aquele que traz a semente que vai gerar. Aqui
não é parecido com o Pai, porque Cristo e o Pai são um, né? Então, nós podemos parecer com o Pai nesse sentido. Mas nós vamos parecer com o nosso irmão, vamos ser semelhantes a Cristo. Ele é o irmão mais velho, nós é o primogênito, e nós semelhantes a Ele, iguais a Ele. Iguais a Ele. E com as suas virtudes, e com a sua vida maravilhosa. Por causa desse gene, por causa dessa influência que vem genética, espiritual, que recebemos. Eu não sei se vocês conheceram, é que eu sou velho, eu lembro de coisas antigas, vocês não, mas tinha um corinho que tinha assim: todo filho se parece com o pai, todo filho se parece com o pai. Todo filho se parece, todo filho se parece, todo filho se parece com o pai. Será que você, vem assim, parece com o pai? O corinho fala disso aí. Espiritualmente, nós temos que parecer como Deus. Então, espiritualmente, nós temos que parecer como Cristo, andar como Ele andou. Temos que ter o contentamento que Ele teve. Temos que ter esta visão celestial maravilhosa que estava dentro do seu coração, a alegria proposta da eternidade. Um puritano compreendeu isso e disse: ó Deus, imprime a eternidade nos meus olhos. Eu quero andar e viver com esta impressão da eternidade nos meus olhos. E é diante disso, sendo assim, é com esta experiência maravilhosa, que nós vamos experimentar o contentamento que Cristo experimentou, porque nós somos iguais a Cristo. Então, pronto, Cristo experimentou a morte, morreu completamente para o mundo, como homem, como Deus, mas Ele morreu em nosso lugar, e perdeu tudo. Então, nós que nos unimos na sua morte, perdemos tudo também. E ressuscitamos com Ele, para agora uma nova vida, não mais como a antiga, não mais para esse mundo, não mais com expectativas daqui, mas para viver para Ele. Você sabe, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e segue-me. E ele explicou o que é essa morte. Ele disse: quem achar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Veja, negue-se a si mesmo significa que você tem que dar a Deus a vida antiga. Você tem que dar a Deus a sua vida natural, antiga, com os desejos naturais e aspirações que todo mundo tem. Não, você não é mais todo mundo. Você deu a Deus ao mundo, a Deus. Meus direitos. Eu também tenho direitos, sou crente, mas não sou bobo. Isso está errado. Você é crente e é bobo. Larga de ser besta, você é bobo mesmo. Não tem outra proposta, não. Você quer seguir a Cristo, seja bobo. Se alguém bater uma face, vira a outra, bobo. É isso mesmo. Levou o celular, disse: ei, tem o tablet. Como é que é? Tablet? Não. Tablet. Levou a túnica, a capa, tem aqui a túnica. Mandou uma milha de duas. Você vai lá para Romanos 12, só um bobo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe, é bobo, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. A proposta é que você seja bobo de Cristo e vença. Então veja, meu querido, isso não é coisa de poesia, isso é vida particular, pessoal.
Quem quer vir a mim, negue-se a si mesmo. A Bíblia diz, um morreu por todos, logo todos morreram. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para Cristo. Sua vida só tem um significado, um motivo. Cristo. Respirar para Cristo. Qual é o seu trabalho? Seja o que for. Professor, advogado, médico, artesão, o que for. Você tem que trabalhar, fazer isso, não para homens, mas para Cristo. Não é para ganhar isso, dinheiro, não sei o quê, sonhar. Não, Cristo, eu quero glorificar Cristo. Vai ganhar dinheiro. Bom, o que Deus lhe der. Bom, eu já preparando isso aqui, lembrei disso. Quer dizer, mas Deus quer, e muitas vezes, dá riqueza. É verdade. Dá. E dá riqueza. Porque ele dá problema para as pessoas. O George Whitefield estava no púlpito pregando, recebeu um bilhetinho. Aí o bilhetinho era assim: pastor, peça oração por mim, porque eu fiquei rico. Um bilhetinho de pedido de oração. Pastor, peça oração por mim, porque eu fiquei rico. Certamente ganhou uma herança, o que foi, de repente ficou rico. E ele estava preocupado. Claro, é mais problema, mais difícil para um rico entrar no reino dos céus. É mais difícil. E pode ser uma bênção. Deus pode usá-lo para o reino de forma extraordinária, maravilhosa. Mas ele precisa de muita oração. Mas o normal é viver sua vida, receber o seu salário e pensar: como posso usar tudo isso para a glória de Deus? Como eu posso glorificá-lo? Como eu posso andar como Cristo andou? Contentamento, sem aspirações, megalonomia, quê? Megalônica, está certo. Eu quero usar a palavra. Não. O Salmo 131 diz que não aspiro grandes coisas. Escalar meu coração. E a aspiração maior do coração de alguém que nasceu de novo e que nasceu para ser como Cristo, que eu posso fazer para agradar ao Pai, obedecê-lo e glorificá-lo, servi-lo. Meu motivo de respirar é Cristo, é Deus. E minha maior aspiração é o céu. Então, você será como Jesus, vai andar como Jesus, em contentamento. Será muito diferente o seu enfrentamento com o mundo, com as intempéries do mundo, com as coisas que podem acontecer, tristes, até tragédias. Deus, Pai, está no controle. Ele dirige todas as coisas. Eu quero andar como Cristo andou, fazer a sua vontade, me submeter inteiramente ao seu governo, direção, poder. Minha vida pertence a Ele. Ele é o meu dono. O que Ele quiser, isso é que farei. Então, que Deus nos abençoe. Você entenda isso. Morreu com Cristo. Ressuscitou com Ele. Para viver para Ele. Então pronto, perdeu tudo.
nessa vida, mas ganhou tudo em Deus, em Cristo. Ele vai cuidar de você em todas as circunstâncias. E você será como Cristo, para a glória de Deus. O Senhor nos abençoe.